Boa noite, sejam bem-vindos à nossa formação sobre a Eucaristia, que se inicia hoje. Então vamos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine nessa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos consagrar também esse curso à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Aparecida, rogai. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a esse nosso pequeno curso, nas quintas-feiras, logo depois da missa, sobre a Eucaristia. O nome do curso é A Igreja Vive da Eucaristia. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse nome. Mas a intenção minha aqui do padre não é um curso acadêmico, não tenho nem qualificação, nem a pretensão disso, mas é um curso, de fato, voltado aos paroquianos, aos fiéis, para que a gente, nesse período, cada vez mais aprenda a amar a Eucaristia, a amar a Santa Missa. O padre falava disso na missa, na homilia de hoje. De alguma forma, ainda é tempo de misericórdia. Então, é um tempo também para que a gente se prepare. O padre falava, dava exemplo na missa, como se fosse uma pré-temporada de um time de futebol. Assim também a gente vai se preparar para que, na hora que as igrejas voltem a estarem abertas, a gente consiga cada vez mais amar a missa e a Eucaristia. Também é uma forma de nos prepararmos para o Corpus Christi. Pelo jeito, a gente vai acabar passando, né, nos assuntos, mas o importante é, de fato, que a gente alcance esses objetivos que o Padre tem dito. Esse curso, então, sempre às quintas-feiras, depois da Santa Missa. A gente se ajeita, dá aquela ajeitadinha nas coisas aqui para transmitir, e daí já começa o curso. Esse curso, como é um curso, então é bom que você tenha sempre a Bíblia, uma Bíblia, para ser consultada, para a gente veja. A gente vê tantos elementos da Eucaristia na Sagrada Escritura. Quem tiver o catecismo, também é bom sempre estar aí com você. E um caderno, também para que você possa ir marcando e colocando aquilo que você precisa memorizar, ou aquilo que você aprendeu. Se de fato tiver alguma dúvida, o padre vai deixar uma caixinha na secretaria, e aí durante a semana, na hora que você passar aqui pela paróquia, você deixa a dúvida na caixinha e o padre vai respondendo conforme o andamento do curso. Se o padre vê, por exemplo, que vai ter dúvidas que o padre vai responder lá na frente no curso, aí o padre não responde e deixa para responder. Mas se for algo que já foi dado e talvez a pessoa não entendeu, aí o padre retoma com as questões. Mas é importante frisar as questões sobre o curso. Ah, padre, eu tenho um sobrinho que quer ser batizado. Não é esse tipo de pergunta, né? Ah, padre, quanto que o senhor pesa? Não é esse tipo de pergunta. Isso aí, né? Perguntas sobre a Eucaristia, sobre o curso. Para isso, o padre também vai indicar 3 livros que você também pode depois encomendar aqui na secretaria, falar com as meninas, elas podem depois encomendar lá com o Zezinho na Maranata. O primeiro os 3 livros vão balizar o nosso curso, mas o primeiro, e que dá nome a esse curso, é esse documento do Papa João Paulo II, de São João Paulo II. A Igreja da Eucaristia. Esse documento, ele foi escrito em 2003, ele é a última
a última carta encíclica que o Papa João Paulo II escreveu, e como se fosse uma cereja do bolo esse documento, um testamento de João Paulo II. Então, esse curso, a gente vai pegar muito dessa encíclica, não é um estudo sobre ela, mas lá na frente vamos olhar a estrutura dela, como é que ela está escrita, em alguns pontos. Mas o título do curso é o mesmo do título do documento. Como você sabe, os nomes dos documentos da igreja, eles são colocados a partir das primeiras palavras que estão no documento. E as primeiras palavras são justamente essa: a igreja vive da Eucaristia, ou Ecclesia Eucaristia, em latim. Então, quem quiser, vale a pena. Também dá para você baixar na internet. Se você não quiser comprar, você entra no site do Vaticano, ou coloca no Google aí o documento do Papa João Paulo II sobre a Eucaristia, e aí já dá para você baixar e ir lendo. Esse é um documento que, aliás, de modo geral, os documentos, às vezes, documentos dos papas são de uma linguagem profunda, teológica, às vezes filosófica. João Paulo II não é um papa fácil de ser entendido por causa da sua profundidade, por conta da filosofia que ele traz na sua bagagem. Porém, esse documento não. Esse documento é, de fato, um documento profundamente espiritual. Que nem o padre disse, ele é um testamento. Então, vale a pena você também usar ele até como meditação, nas suas orações, quando vem no Santíssimo, vai lendo trechos, vai sublinhando, rabiscando. Vocês vão ver que é uma riqueza, de fato, a igreja. É, de fato, um testamento dado à igreja por São João Paulo II. Um outro livro que vai basear o nosso curso é esse livro, O Quarto Cálice, do Scott Hahn. O Scott Hahn, como a maioria de vocês sabem, ele era um doutor protestante que se converteu por conta da missa. Duas coisas vão balizar a conversão dele: os padres da igreja, não é? A patrística, daqui a pouco o padre vai falar o que é a patrística, e a Eucaristia. Ele era de fato um doutor em Bíblia, ele começou a estudar os padres da igreja, começou a ver como é que os padres olhavam para a Eucaristia e começou a brotar muita dúvida no coração dele. E um dia ele, quase que como um desafio, resolve ir na missa, para ver o que era a missa. E quando ele chega lá, ele viu que as escrituras estavam lá, que a ideia, por exemplo, que católico não lê Bíblia ou não sabe da Bíblia é falsa. Ele viu quantas e quantas vezes a Bíblia gira em torno da liturgia, não só nas leituras, mas também nas frases que a gente responde. Já, por exemplo, na acolhida, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, é uma frase bíblica. Cordeiro de Deus, enfim. Ele foi vendo e ele sacou que ele estava diante, de alguma forma, do Apocalipse. E além disso, ele vai entrando em crise, né, segundo a sua fé que ele seguia, sobre a Eucaristia. E ele vai colocando aquilo para os seus alunos, vai colocando aquilo na igreja que ele participava, que ele frequentava, que ele era pastor. E as pessoas vinham e falavam para ele: isso aí está parecendo meio católico, esse jeito de olhar, porque eles tinham a ceia que eles fazem lá com suco de uva e com um pãozinho bento. E as pessoas começaram a falar: isso aí está parecendo muito católico, está muito católico. Eu sei que ele se aprofunda cada vez mais nisso, e chega uma hora que ele vai dizer, ele não pode mais negar a sua consciência. Então ele se torna católico, é um processo. A esposa dele também se tornou católica, mas também foi um processo mais lento. Um outro amigo dele, pastor, que fica sabendo que ele estava pendendo ao catolicismo, pega e fala assim: dá aqui esses livros que você está lendo, eu vou detonar um por um.
E a hora que ele vai ler esses livros, e principalmente os padres da igreja, esse amigo dele, pastor, se converte primeiro do que ele. Se converte antes do que ele até. Então, você vê a profundidade e a força da igreja. Quem estuda de fato vira católico. Católico que não estuda vira protestante. Mas quem de fato se aprofunda na fé, cada vez mais vai entender o que é a fé católica. Esse livro, então, num determinado momento, ele vai falar, por exemplo, que dos alunos dele, acho que era 31 alunos, somente um não se tornou católico. Eles aprofundaram tanto na questão da Eucaristia que houve uma conversão, então, da sala toda. E esse livro vai falar muito da ceia, da Santa Ceia, unindo com a Cruz do Senhor e com a Santa Missa. Então, vale a pena, uma linguagem fácil do Scott Hahn. Ele tem um livro sobre a conversão dele, também, quem quiser pode anotar, que chama Todos os Caminhos Levam a Roma. Ele vai contar a história, ele com a esposa vão contar a história da conversão. Um capítulo é ele que fala, outro capítulo é a esposa. E tem mais um livro também que está relacionado à missa, que é o Banquete do Cordeiro. Também é dele, vale a pena, mas o que o padre vai meio que usar aqui é esse o quarto cálice. E por fim, é esse livro. Esse aqui é o que vai balizar de fato o nosso curso, principalmente a parte do Antigo Testamento. O nome do livro, quem quiser anotar, Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. Ele era um jovem que ia se casar com uma esposa protestante, com uma noiva protestante. E ele não se importou de casar na igreja protestante, isso nos Estados Unidos. E ele foi até um dia com a noiva, foi falar com o pastor sobre o casamento, sobre a cerimônia e sobre a festa que seria ali naquela igreja. E a noiva, tudo era filha de pastores, e ele foi ali conversando com o pastor, e o pastor nem se importou muito com a questão do noivado, do casamento, falou que estava tudo certo, mas começou a bombardear ele de questões. Então você é católico? E você também já passou por essa experiência, da pessoa ficar bombardeando você com pergunta, não deixa nem responder, já vem uma pergunta, já vem outra, já vem outra, já vem outra. E ele era um católico, daquele católico de IBGE. E algumas coisas ele lembrava da catequese. Mas uma coisa que deixou ele de fato em crise, em dúvida, foi o jeito que esse pastor começou a atacar a Eucaristia. E aí ele viu que ele não tinha elementos bíblicos e de estudo para defender a fé eucarística. E ele voltou arrebentado, que daí ele conta que o pastor passou como um rolo compressor nele. E ele voltou em crise. E ele chegou em casa e pediu para que o Senhor desse para ele uma resposta. E ele, quando foi pegar a Bíblia, ele pegou a Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6 é o capítulo por excelência da Eucaristia no Evangelho de São João. Quem come a minha carne, quem bebe do meu sangue terá a vida eterna. E aquilo acalentou o coração dele, mas ao mesmo tempo o desafiou. E a partir disso, então, ele se debruça a estudar a fé católica, de fato, não mais como algo do IBGE. Ele entra para uma faculdade nos Estados Unidos, ele escolhe para participar da faculdade de Notre Dame, que é católica, Nossa Senhora, né? Nossa Dama, e ali tinha como raiz os estudos da igreja primitiva, da igreja dos padres, e as questões judaicas. Eles estudavam muito o judaísmo. E isso, então, deu uma base para ele, bíblica e de tradição judaica, que você percebe nesse livro. O como que ele trata e o quanto de coisas, de elementos, que às vezes na nossa leitura bíblica passa despercebida,
o despercebido e que está lá falando sobre a Eucaristia já no Antigo Testamento. Então, esse livro vai balizar muito essa parte que a gente vai ver do Antigo Testamento e das tradições judaicas. Ele, de fato, se tornou doutor em teologia, e no Brasil só tem esse, da Eucaristia. Mas ele acabou escrevendo um sobre Nossa Senhora, Raízes Judaicas sobre Nossa Senhora, Raízes Judaicas sobre o Papado, sobre a Igreja, tem vários, tem uma coleção. Em português ainda só tem esse, mas com a graça de Deus, logo vão se traduzir mais. Então vale a pena, quem quiser então faz encomenda aqui, pode ser aqui na secretaria, depois as meninas encomendam, na igreja não está ganhando nada, é só mesmo para que seja de fato divulgado o nome do Senhor. Esse livro é bom até aqueles que adquirirem ir lendo, vai lendo devagar, porque o padre vai abordando e vai explicando algumas coisas, e daí você vai falar, é isso aí que eu li isso aí, tal e coisa, eu lembro disso aí, eu não tinha entendido direito. Então, vai iluminar muito, principalmente no Antigo Testamento. Aqui, então, a gente parte propriamente para o curso, e para começar o curso, a gente sempre começa com a Sagrada Escritura. Então, o padre vai pegar hoje, agora, só de início, só para iniciar, apenas 2 textos para marcar o nosso início do nosso curso. Então, você pega a sua Bíblia e vamos no livro do Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14, versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe a 10ª parte de tudo. Depois a gente vai aprofundar na figura de Melquisedeque. Mas aqui você tem que prestar atenção e já ver alguns elementos que já saltam aos olhos. Primeiro, não tinha ainda acontecido, por exemplo, o êxodo, a saída do Egito. Mas o texto fala que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. A carta aos Hebreus, quando vai comentar Melquisedeque, vai falar que assim como Melquisedeque é um sacerdote, um rei, que apareceu do nada, ninguém sabe de onde ele veio, quem que é o pai dele, e era sacerdote do Altíssimo, assim também Cristo é o novo Melquisedeque. Todo sacerdote, você lembra na ordenação, né, tem aquele momento lá que a turma canta e chora, e o padre chora também, os padres recém-ordenados. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai ver, vai aprofundar, que está no Salmo isso, e depois a carta aos Hebreus também faz essa leitura. Um outro ponto, aqui já, que também a gente vai aprofundar depois, é que Melquisedeque faz meio que a oração que o padre faz na hora que vai apresentar o pão e o vinho no ofertório. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho, pelo pão, pelo vinho, fruto da terra, o trabalho do homem. Da mesma forma, Melquisedeque aparece aqui do nada e traz pão e vinho e faz essa consagração. Essa consagração não no sentido de virou, mas na consagração entregando de fato a Deus. A gente vai ver também que Davi vai ser um rei segundo a ordem de Melquisedeque. Quando o Salmo fala disso, ele está falando de Davi. Davi possui uma linhagem de sacerdócio diferente da linha de Levi. Depois a gente vai ver isso. Mas Davi, por exemplo, ele colocava as suas roupas, ele podia colocar as roupas de sacerdote. O efode que fala, que a gente vai ver. E você vai lembrar também que Jesus vai citar isso, vai falar que ele entra num lugar lá que tinha o pão da presença e se alimenta daquele pão. Então, tudo isso a gente vai ver.
e a gente vai desmembrar isso. Então, só para mostrar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vamos pegar uma outra passagem, isso só para a gente começar sempre com a palavra. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Aqui São Paulo está falando da idolatria. Da idolatria em que havia alguns sacrifícios oferecidos aos deuses pagãos. E o pessoal do Corinto ia lá e comia dessas carnes que sobravam no sacrifício. E aí São Paulo vai estar falando para tomar cuidado com isso, porque ia acabando sendo comunhão com os ídolos, comunhão com o demônio. E o paralelo disso ele vai fazer com a Eucaristia. Então vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. Olha agora. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? São Paulo não fala assim, não é comunhão com o símbolo do sangue de Cristo? Não é comunhão com o que parece, não, é comunhão com o sangue de Cristo. Nesse curso também a gente vai ver o que significa esse cálice da bênção. Nesse livro do quarto cálice, vai falar sobre os 4 cálices que havia na ceia judaica. E o momento em que Cristo faz a consagração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é de fato no cálice, chamado cálice da bênção ou cálice da comunhão. Olha, São Paulo fala, o cálice da bênção, ou o cálice da comunhão, não é que abençoamos, olha outra palavra, que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo. Continuando. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Repara que não é símbolo, eu não estou falando de símbolo. São Paulo tem nítido. A carta dos Coríntios, escrito lá, anos 50 e pouco, anos 60 no máximo, ele já tem noção exata de que, de fato, é corpo e sangue de Cristo. A igreja tem o que ali? Tem 20 anos e já tem uma noção. A gente tem que lembrar, depois também a gente vai ver, que o relato mais antigo da instituição da Eucaristia, que fala tomai, comei, tomai, bebei, é dessa carta aos Coríntios. Daqui a pouco aparece aqui no capítulo 11. Vai falar então, aquilo que eu recebi dos apóstolos, eu vos transmiti. Olha só, aquilo que eu recebi. Então já veio de antes de mim. Eu vos transmiti. Chegado a ceia, Jesus pegou o pão, pegou o cálice, deu graças, e isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E de fato é esse o relato que os padres leem na Santa Missa. Continuando lá o texto, versículo 17. Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão, que é Cristo. Quando você comunga, comunhão, você e quem está do seu ladinho ficam um em Cristo. Toda missa a gente reza isso. Toda missa a gente pede para que sejamos um pelo Espírito Santo em Cristo. Toda missa o padre pede isso. E a gente responde, fazendo-nos um só corpo e um só Espírito. Por onde isso? Pela comunhão, na Eucaristia. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Então você viu aí que de fato era algo que São Paulo tinha noção exata de que de fato era o corpo e o sangue de Cristo. Vamos ver então uma introdução. Aliás, hoje o curso é mais uma introdução, uma corrida introdutória sobre o nosso curso. Então, ainda como introdução, falando sobre a encíclica, a Eclésia da Eucaristia, que vai balizar o nosso curso. É o título de uma encíclica promulgada no dia 17 de abril de 2003 pelo Papa
São João Paulo II, uma quinta-feira santa, foi essa data. A encíclica trata da relação da igreja com o seu mais precioso bem, o maior bem da igreja, o maior tesouro da igreja. A paróquia Cristo Rei é rica, é milionária, porque tem Jesus sacramentado. O sacramento da Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho. O Papa apresenta a Eucaristia como o verdadeiro centro da vida do cristão, e principalmente da vida do padre. Essas duas coisas o Papa aborda. Centro da vida do cristão, presta atenção, centro da vida do cristão, não é um periférico. Aquilo que o Papa Francisco fala, não é o prêmio para os bons, é o centro da nossa fé. Da fé do povo, dos leigos e também da vida do padre. E aqui também o padre vai exortar os padres sobre a vida eucarística e a vida sobre a Santa Missa que o padre deve ter. Continuando, agora ele mesmo falando, o primeiro parágrafo da encíclica. A igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé. Não é simplesmente uma devoção, uma simples devoção que a gente tem que ter, mas não é algo que exprime também uma fé como resposta. Ou seja, a gente vai ver que existiu heresias na história da igreja que falava que para ser de fato corpo e sangue de Cristo depende da fé do padre ou da fé do povo. Não. É algo de fato que depende de Cristo. Além disso, é o esquema, é o eixo da nossa fé. Mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da igreja. O Papa vai dizer que não tem como ter igreja, não tem por que ter igreja depois no seu documento, se não tem sacramentos e se de fato não tem Eucaristia. E não tem como ter Eucaristia se não tem igreja. Então há essa comunhão, o Papa vai abordar no documento. É com alegria que ela experimenta em diversas maneiras a realização incessante dessa promessa. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Foi a antífona de comunhão hoje, foi essa. Ele estará presente conosco todos os dias. Como é que se dá isso de modo concreto? Não simplesmente um ato de fé, mas um ato concreto. Cristo ressuscitado está no nosso meio, o mesmo que apareceu lá a Maria Madalena, aos apóstolos. Ele está todos os dias conosco, pela missa, pela Eucaristia. É Ele, é o mesmo. Mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho, no corpo e sangue do Senhor, goza dessa presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a igreja, povo da aliança, iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste, esse sacramento divino foi ritmando os seus dias e enchendo-os de consolação, consoladora esperança. Meus irmãos, a igreja, antes de tudo, ela é eucarística. A gente está lendo na primeira leitura, esses dias, o Atos dos Apóstolos. Só que a gente tem que lembrar que não tinha Novo Testamento ainda. Nós estamos aqui falando do período que vai da ressurreição até a ascensão do Senhor, esse período que está sendo lido na primeira leitura. Esse período de 40 dias depois da ressurreição de Cristo. Não tem nada escrito ainda. Os apóstolos estão pregando a partir do seu testemunho, daquilo que viram. Porém, se você reparou esses dias, e vai ver depois nos domingos, que a comunidade já se encontrava para partir o pão, para a fração do pão. Ou seja, não tinha Novo Testamento ainda, mas já tinha missa. Já tinha Eucaristia. Ah, padre, mas o padre incensava, tinha acordo para abrir o missal. Não, Jesus não deixou o missal. Jesus deixou o mandato da gente fazer o sacramento. A igreja, o Espírito Santo vai iluminando a igreja para que vá discernindo de fato o que é a liturgia. Mas se você pegar qualquer manual de liturgia, você vai saber que a liturgia, de fato, ela caminha para a grande liturgia eterna que vai ser no céu. Ali será, de fato,
a liturgia, o ápice da liturgia, esse caminho que a gente está fazendo. Porém, você percebe aqui que já tinha a fração do pão, já tinha a missa, já tinha diácono, já tinha bispo, já tinha presbítero. É só ler o Novo Testamento. Nós vamos ver domingo, os discípulos de Emaús, que o esquema é de missa. A primeira parte, Jesus vai explicando, vai falando sobre as Escrituras, e depois, ao partir o pão, é Cristo. Eles reconheceram que é Cristo. Assim, então, a gente vê que desde o dia de Pentecostes, você viu a fala do Papa, que bonito? A Eucaristia vai ritmando a igreja. Se você pega, por exemplo, depois que cai o Império Romano, no Ocidente, os bárbaros invadem, e há uma profunda assim, devastação sobre as obras dos filósofos, até mesmo dos padres da igreja. E os monges que estavam surgindo, eles têm que esconder algumas obras, porque é uma profunda devastação. A coisa começa a melhorar quando um imperador deles, chamado Clovis, dos francos, daquilo que seria hoje a França, ele se converte. Ele era tão bruto que ele, quando conta a história para ele de Jesus, que crucificaram Jesus, que mataram Jesus, ele fala assim: fala para mim quem foi, que eu vou lá com o meu exército, não vai matar todo mundo. É assim uma ideia bárbara da coisa. Porém, aquilo faz com que a coisa vá se assentando no meio dos bárbaros a partir da missa. De novo, havia a Bíblia, já havia definido o cânon, os livros da Bíblia, os 73 livros da nossa Bíblia. Já havia sido definida a lista dos livros da Bíblia. Porém, não era um livro assim. Você já viu o padre falando, eram rolos. Ninguém tinha a capacidade de ter os 73 rolos em casa, porque era muito caro. São Francisco de Assis, quando vê uma senhora em dificuldade, troca o livro de Isaías, o rolo de Isaías, isso na Idade Média já, troca o rolo de Isaías por uma fazenda para uma mulher pobre, por causa que era tudo copiado, aqueles rolão era caro demais, então quem que tinha? Tinha um livro aqui, um livro acolá, aquilo. Como que a igreja fazia para se manter durante esses 2000 anos? Como que a igreja se manteve, por exemplo, com o analfabetismo do povo? O povo não sabia ler. Como é que o povo não se perdeu? Como é que perseverou? Missa e escuta da palavra. Os monges, os padres sabiam e liam a palavra, e aquilo ia alimentando. Uma das coisas que ajudava muito o povo era a questão das imagens e dos vitrais. São Bernardo vai falar que as imagens e os vitrais são como se fosse o evangelho dos pobres. Não tinha televisão, não tinha YouTube. Vou ver no YouTube essa passagem. Eles escutavam aquilo, eu olhava lá um vitral, Jesus multiplicando os pães, Jesus andando sobre as águas. Mas não tinha o texto em si. Quando vem a invenção da gráfica, do que é aquilo que a gente conhece como livro, foi no século XVI, final do século XV, início do século XVI, e isso ajudou de alguma forma a Revolução Protestante. Porém, não é que a igreja escondia a Bíblia, é que não dava para ter antes. Não tinha tipografia, não tinha gráfica. Como que a igreja se sustentou durante esse tempo todo? Tradição e ritmado pela missa, pela Eucaristia. De forma que São Padre Pio vai falar que é mais fácil o mundo nascer sem sol, ficar sem sol, do que ficar sem missa no mundo. Agora, em algum momento, em algum lugar do mundo, há um padre celebrando a missa. E isso é uma promessa de Cristo. Até o fim dos tempos, Ele estará conosco. O Concílio Vaticano II, ainda o Papa João Paulo II falando, justamente afirmou que o sacrifício eucarístico, olha aqui, é fonte e centro de toda a vida cristã. Então o Papa está citando o Concílio Vaticano II, daqui a pouco o padre vai pegar o catecismo para confirmar isso. Fonte,
Ou seja, da Eucaristia que gera tudo. Como você já viu o padre falando, a nossa fé ela é sacramental. É dos sacramentos que vai brotando a nossa fé, que vai brotando a santidade, que vai brotando a comunhão da igreja. Não é a fé que faz o sacramento. A gente viu no primeiro slide que o Papa falou. Mas é dos sacramentos que vai brotando a fé e vai operando em nós. Daqui a pouco, também no curso, a gente vai ver algo. O sacramento ele vai operando por si, por aquilo que ele é. Ele é fonte de toda a santidade, fonte de todas as bênçãos. Tudo que você quiser, você alcança na Eucaristia. Não tem nada maior lá fora do que a Eucaristia. Não tem nada maior lá fora que a Eucaristia. Por isso é uma bobagem, por exemplo, você pular o muro, você ir atrás de benzedor, de não sei do que mais, de sorte, disso, aquilo, outro. Se você tem tudo na Eucaristia, tudo. Fonte e centro de toda a vida cristã. O centro da nossa fé, o centro da nossa vida cristã é, de fato, a Eucaristia. Toma cuidado com os teólogos da corte que a gente tem hoje. No tempo dos profetas, havia os profetas da corte, que falavam aquilo que o rei queria escutar. Hoje em dia tem os teólogos da corte, que falam aquilo que o mundo quer que eles falem. Deus não está nem aí se você vai ou não na missa. Isso aí não é frase de gente de igreja. Centro e ápice de toda a vida cristã. A gente tem que tomar muito cuidado com também uma desvalorização da Santa Missa e da Eucaristia. O Papa fala mais de 30 vezes nesse documento. Olha só a grossura. Vamos ver quantas páginas tem. Tem 50 páginas. Ele fala mais de 30 vezes, ou seja, quase uma vez por página, que missa é sacrifício nesse documento. Não deixa que roubem de você aquilo que é fé católica. A missa é sacrifício de Nosso Senhor. A próxima vez que você vier ou você assistir na internet, fique contando mentalmente quantas vezes o padre fala sacrifício na missa, quantas vezes você responde sacrifício na missa, ou que tem a ver, a resposta ou a fala do padre tem a ver com sacrifício. Tudo a gente tem na missa, tudo a gente tem na Eucaristia. Olha o que o Papa está falando. Com efeito, na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja. Tudo que a gente quiser está na Eucaristia. Isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa, o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Santo Afonso vai falar: queres muitas graças, visitai muitas vezes o sacrário. Querem poucas graças, visitai poucas vezes o sacrário. Tudo a gente tem na Eucaristia. Olha aqui, por isso o olhar da igreja volta-se continuamente para o seu Senhor, presente no sacramento do altar, onde descobre a plena manifestação do seu imenso amor. Olha que palavra é essa. Descobre a plena manifestação do seu imenso amor na Eucaristia. Olha o Papa ainda. Cada esforço de santidade, você não tem se esforçado a ser santo, buscar santidade? Então, cada esforço de santidade, cada iniciativa para realizar a missão da igreja, cada aplicação dos planos pastorais, deve extrair a força que necessita do mistério eucarístico e orientar-se para ele como seu ponto culminante. Tudo, gente, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Na igreja, aponta, começa e termina na Eucaristia. Qualquer serviço na igreja, de alguma forma, tem que apontar para a Eucaristia. Senão é mais fácil a gente virar uma ONG. Senão é mais fácil a gente virar uma associação de bairros. Senão é mais fácil a gente virar alguém que fica lendo um livro junto. Não é simplesmente isso. Tudo na igreja deve apontar para o mistério eucarístico. O padre falava na homilia que nascer do alto, viver do alto,
ter esse olhar do alto é simplesmente, de fato, fazer tudo de forma que tudo seja para Cristo. O padre dizia, não é simplesmente dar comida para o pobre, mas é dar comida para o pobre a partir do alto. Ou seja, eu vou dar essa refeição, mas eu sei que a fome dele é maior, que eu tenho que dar Cristo para ele, que eu tenho que usar daquela marmita, usar daquela caridade, daquela visita ao enfermo, daquela cesta básica que eu vou entregar para dar Cristo. Isso é missão. Toma cuidado os teólogos da corte aí. Você não pode fazer missão falando de Jesus. Então vai falar do quê? Vai falar do ser? Ide por todo mundo, pregai, ensinai a toda criatura. A maior pobreza de uma pessoa é não ter Cristo, é não ter Deus. Se você tem essa riqueza e guarda e não passa, pensa só que egoísmo que é esse. E Cristo é a única coisa, entre aspas, é a única coisa, para que você entenda, é lógico que Jesus não é coisa, mas que quanto mais você dá, mais rico você fica, mais você tem Ele. Quanto mais você dá Ele para os outros, mais você tem Ele. E aí vem a questão da Eucarística, apontar para a Eucaristia. Como é doído, por exemplo, as nossas primeiras Eucaristias ou sacramentos da iniciação à vida cristã, em que aquele jovem ou aquele adulto deveria ter pegado esse gosto, mas parece muitas vezes que é a conclusão de um curso. Vem, comunga, recebe o certificado como se fosse um diploma, e sumiu. Que triste, hein? Como os discípulos de Emaús, que caminhavam com Jesus e não perceberam que era Ele. Na Eucaristia, temos Jesus, o seu sacrifício redentor, a sua ressurreição, temos o dom do Espírito Santo, temos a adoração, a obediência e o amor ao Pai. Temos tudo então na Eucaristia. As fontes e o caminho do nosso curso. Então, como o padre disse, vai acabar passando do Corpus Christi, mas a gente vai indo aí, vamos ver até quando que o Senhor quer que a gente continue. E a gente vai abordando esses temas e vamos meio que mesclar um tema com o outro, mas basicamente o caminho vai ser esse. Primeiro a gente vai ver no Antigo Testamento a Eucaristia como promessa no Antigo Testamento. A gente daí, como o padre disse, vai usar muito desse livro, das raízes judaicas. Vamos ver também elementos da ceia judaica. Depois, no Novo Testamento, vamos passar pelos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Evangelho de João, São Paulo, o Apocalipse, vamos dar uma olhada. Os padres da igreja, que são aqueles teólogos, os primeiros teólogos da igreja, que vai do século I até mais ou menos o século VII, só que nós vamos esticar um pouquinho mais. Para aproveitar, a gente vai puxar para o século XII e para o século XIII com São Bernardo e São Tomás. Então, vamos chegar ali na Idade Média. Então vamos esticar um pouco mais esse estudo aqui. Porém, para que você saiba, os padres da igreja do século I até o século VII, mais ou menos. E aí a gente vai ver então São Bernardo, o que ele fala da Eucaristia, e principalmente o doutor eucarístico, o doutor angélico, que é São Tomás de Aquino, que vai dar a base, a sustentação até hoje daquilo que a gente acredita como Eucaristia. O Papa São Paulo VI vai dizer que as terminologias que São Tomás usa para designar a Eucaristia é de fato algo proveniente de Deus. Que a gente não pode nem ficar trocando as palavras como transubstanciação por transsignificação, por tantas frases que foram aparecendo aí. O Papa São Paulo VI vai dizer, então, o cuidado que a gente tem que ter até no uso das palavras corretas, que São Tomás foi cirúrgico. Depois o magistério recente, os papas, de modo recente, pegando aí do Concílio Vaticano II até Papa Francisco, não dá, de fato,
para a gente ver a fundo do magistério, mas todos os papas, aliás, do século passado, mas principalmente esses do Vaticano II, até o Papa Francisco, falaram e muito sobre a Eucaristia. E por fim, o culto da Eucaristia fora da missa. A adoração, as devoções que você pode ter, alguns cantos, alguma coisa. A gente vai dar uma passadinha nisso para que a gente aprofunde. Nós vamos começar hoje, então, começar a falar sobre o Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente tem que ter noção no Antigo Testamento é algo chamado tipologia. Tipologia, a palavra tipo, né? Fulano é um tipo do seu pai. Ou seja, fulano é parecido com seu pai. O centro da Escritura é Cristo. Cristo é a chave de leitura de toda a Escritura. Quando você vai... Antigamente era a chave mesmo em hotel, né? Agora é cartão, você vai lá, um cartão lá que tem lá. Mas antigamente você ia nos hotéis, tinha a chave. Era a chave mesmo, chavona mesmo, não é? E aí, se o caboclinho lá perdesse a sua chave, o dono do hotel ou tinha uma cópia ou tinha uma chave mestra, que abria todas as portas do hotel. Cristo é a chave mestra da Escritura. É Ele que abre todas as portas da Escritura. O próprio texto bíblico fala disso lá no Apocalipse. O livro lacrado. Quem que pode abrir o livro lacrado? O Cordeiro. Somente o Cordeiro pode abrir. Pois é, toda a Escritura tem como centro a pessoa de Cristo. O Novo Testamento, é lógico, o Novo Testamento já fala de modo explícito de Cristo. Porém, o Antigo Testamento fala dele, mas de um modo tipológico, de um modo enquanto promessa. Então, uma tipologia bíblica são elementos do Antigo Testamento que possuem a plena interpretação quando você tem como chave a pessoa de Cristo. Os padres da igreja fizeram muito isso. E é por isso que o Vaticano II fala que nós deveríamos usar, assim, métodos novos de interpretação da Escritura, sabendo usar, por exemplo, o método histórico-crítico. Para quem já estudou, já vai saber o que o padre está falando, mas com ressalvas, com cuidado, outros tipos de abordagem. Porém, o Vaticano II vai falar que é necessário que a gente retome uma leitura patrística da Escritura, um olhar dos padres da igreja na Escritura. E, de fato, você viu esses dois testemunhos que o padre deu desses dois teólogos que se convertem por ler os padres da igreja. Os padres da igreja são os craques de fazer essa tipologia bíblica, de ver elementos do Antigo Testamento que têm a sua realização em Cristo. Porém, a liturgia também faz isso. Presta atenção, principalmente nos finais de semana, que a primeira leitura, ela tem, de fato, muito com o Evangelho. A segunda leitura vem como se fosse uma chuva, assim, refrescando essas duas leituras, essa união dessas duas leituras. Mas a primeira leitura e o Evangelho estão profundamente interligadas. E aí você vê que Jesus dá a compreensão exata do texto bíblico. Jesus mesmo faz isso. Jesus, quando interpreta o texto bíblico, ele interpreta de um modo farisaico, ou seja, não é de um modo saduceu. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam em ressurreição, em anjo. O modo como Jesus lê as Escrituras é um modo farisaico. Então, toma cuidado também para a gente não ficar crucificando os fariseus ou todos os fariseus como se fosse todo mundo ruim, como em qualquer profissão tem gente boa e gente ruim. E além disso, Jesus lia o texto bíblico a partir dele. Nós vamos ver, por exemplo, de novo, no relato de Emaús, Jesus vai falar assim para os dois discípulos: mas não estava profetizado que o Messias tem que morrer e ressuscitar? Jesus vai dizer: foi de mim que as Escrituras dão testemunho. E assim por diante.
Então, Jesus mesmo faz a interpretação do Antigo Testamento à luz dele. Os padres da igreja pegam isso e começam a desenvolver. Então, por exemplo, aliás, vamos ler o texto para que você compreenda melhor. A tipologia é um tipo especial de simbolismo, é como se fosse um simbolismo. Podemos definir um tipo como um símbolo profético, porque todos os tipos são representações de algo ainda futuro. Mas especialmente um tipo nas Escrituras é uma pessoa ou coisa do Antigo Testamento que prenuncia a Cristo, a igreja, os sacramentos, a Virgem Maria. A gente acabou de ler o texto de Melquisedeque. A gente viu que Cristo é o sacerdote por excelência. E Melquisedeque tem algumas coisas que parecem com Cristo. A gente não sabe. Ele veio de um lugar misterioso, não tem pai, não tem mãe, ou seja, ele veio do alto, ele oferece pão e vinho para Abraão, como Cristo faz isso à humanidade. Por exemplo, você pega a Arca de Noé como um sinal do batismo, o próprio ritual do batismo, quando o padre vai abençoar a água, fala disso. Aliás, desde já você perceba uma lei, uma norma, uma frase importantíssima da igreja. Aquilo que a gente reza é aquilo que a gente crê. Aquilo que a gente crê é aquilo que a gente reza. Esse rezar principalmente na liturgia, lex orandi, lex credendi, em latim. Então significa assim, você percebe que conforme você vai compreendendo as coisas da Eucaristia, da igreja, da missa, você vai vendo que o padre, o diácono, quando está celebrando o sacramento, está sempre puxando esses elementos ali. Estão sempre ali. Então, tudo aquilo que a gente reza é que a gente crê. O que a gente crê é aquilo que a gente reza. Todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento é visto como um tipo em Hebreus 9, 19, 26, depois você lê em casa, que esse é um texto mais longo, do sacrifício de Cristo, da missa e da Eucaristia. Então, por exemplo, Davi é um tipo de Cristo. Como Cristo é rei, Davi também foi rei. E a promessa será que, você lembra quando o anjo faz a anunciação à Virgem Maria, que Cristo herdará o trono do seu pai, Davi. Porém, ao mesmo tempo, Jesus, em outra hora, fala que ele é maior que Davi. Outra hora, Jesus fala, ele é maior que Salomão. Ele é maior que o templo. Ou seja, tudo aponta para ele. Tudo tem o centro como Cristo. A Virgem Maria, por exemplo, tem a famosa tipologia sobre a Virgem Maria da Arca da Aliança. O povo de Israel como a tipologia da igreja. Enfim, quem sabe um dia a gente faz um curso disso também. A gente passa a noite falando de tipologia bíblica no Antigo Testamento, que tem a compreensão perfeita na pessoa de Cristo. Porém, existem inúmeras tipologias do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, símbolos do Antigo Testamento, que têm a sua compreensão perfeita na Eucaristia. E nessa parte do Antigo Testamento, a gente vai ver esses pontos aqui. A gente vai ver o que é um sacrifício. Lógico que não é, como eu falei, gente, esse curso não é um curso acadêmico, é um curso paroquiano, é um curso para fiel, para que a gente entenda, aprenda e cada vez ame mais a Eucaristia e a Santa Missa. Não dá para fazer um tratado sobre o sacrifício. Porém, o padre vai passar aqui uns 2, 3 slides e vamos falar de sacrifício daqui a pouco. A figura de Abel, que é um símbolo do sacerdócio de Cristo, é uma tipologia de Cristo. A própria oração eucarística 1 fala disso. Melquisedeque, que a gente acabou de ver, depois a gente vai aprofundar e ver outras passagens que falam de Melquisedeque. Mas como o padre falou, a partir desse livro das raízes judaicas, é fundamental, por isso que o padre falou que você pode ir lendo devagar o livro e tal, essas 3 coisas que estão aí. O Êxodo e a Páscoa. O Êxodo você lembra, a saída do povo do Egito. A Páscoa você lembra o cordeiro que é imolado, passa o sangue na porta, tem que se alimentar do cordeiro,
tem pão ázimo, tem que sair às pressas, abre o mar vermelho. Tudo isso há um simbolismo aí da missa, da Eucaristia. A figura de Moisés, não é? Disso tudo, a figura de Moisés e Cristo como novo Moisés. Em Mateus, isso é nítido. Havia, por exemplo, a concepção que Moisés teria escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei, o Pentateuco, a Torá. No Evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés. Ele sobe a montanha, ele dá uma nova lei. E o Evangelho de Mateus, basicamente, está dividido em 5 grandes discursos de Jesus. Como tem os 5 livros, teria também os 5 discursos, ou as 5 partes do Evangelho de Mateus. E na figura também eucarística, você vai ver que Moisés tem muito a ver. Vai ser logo semana que vem ou na outra que a gente já vai abordar a figura de Moisés e o que o povo de Israel esperava do novo Moisés. O maná, não é? Eu acho que essa altura do campeonato você já percebeu que o maná é o grande símbolo, é a grande tipologia eucarística. De novo, Jesus mesmo faz essa interpretação. Lá, Evangelho de São João, capítulo 6. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui está o pão vivo que desceu do céu. Quem come minha carne, bebe meu sangue, terá a vida eterna. O maná e o pão da presença. Esse é algo esquecido, deixado de lado nas nossas interpretações. Há um erro de tradução. Não é que é um erro, há uma interpretação, uma tradução dúbia que às vezes pode favorecer o não perceber o que é esse pão da presença. A gente vai falar disso. A gente vai ver que havia até um certo tipo de adoração, como se fosse uma apresentação externa desse pão da presença, desse pão da face de Deus para o povo, como se fosse um símbolo do ostensório, da bênção do Santíssimo. A gente vai ver que no Antigo Testamento, até mesmo a luzinha do sacrário está lá profetizada, de modo tipológico, a missa, incenso, os santos, a oração dos santos, dos anjos, a luzinha do sacrário, enfim, está tudo lá, gente. Os primeiros discípulos, eles perceberam isso assim, porque eles eram judeus, eles sabiam da prática judaica. Então, é por isso também que nessa primeira parte, ainda falando do Antigo Testamento, nós vamos ver também elementos da Páscoa judaica no tempo de Jesus. A questão dos 4 cálices, se Jesus de fato... o que acontece com o 4º cálice que some, parece que some na ceia que Jesus está fazendo, enfim, cada coisa no seu tempo. Tudo isso no Antigo Testamento ainda. Hoje, de modo breve, então, a questão do sacrifício. Primeiro, o padre vai ler, depois o padre explica. Na Bíblia, sacrifício significa basicamente uma oferta de substituição a Deus. No contexto do culto judaico, por exemplo, esta oferta consistia de animais imolados, alimentos, bebida e incenso. O sistema de sacrifício era uma parte fundamental de adoração em Israel. Toda a estrutura religiosa de Israel se voltava para o esquema sacrificial. Templo era o lugar em Jerusalém onde tinha sacrifício. Sinagoga era o lugar nas cidades em que se só lia a palavra. Então, o templo era de fato o lugar do sacrifício. Quando Deus cria o ser humano, Ele coloca o ser humano, como a gente sabe pelo relato do Gênesis, como ponto alto da criação. E dá ao homem o poder de, pela inteligência e pela sua vontade, dominar, mas esse domínio, é lógico, que aqui ordenado, sem o pecado original, não é um domínio, mas um domínio ordenado, dominar tudo
para que ofereça tudo isso em oferta a Deus, em sacrifício a Deus. Quando a gente pensa em sacrifício agora, de modo geral, até mesmo por causa de Cristo, a gente pensa em algo doído, algo sofrido, mas não é somente isso. É tudo aquilo que é ofertado a Deus, que é dado a Deus. Então, se você pega Caim e Abel, tem lá os dois oferecendo um sacrifício. Um ofereceu um cordeiro, outro ofereceu os frutos da terra. É tudo aquilo que você oferta então a Deus. Dentro dessa oferta, é lógico, há o sacrifício de sangue. Então, vamos ver. Mas de alguma forma, duas coisas são importantes aí. Primeiro, se tudo foi Deus que criou, tudo já é de Deus. Então, quando o ser humano tinha por vocação chamar tudo, trazer tudo e oferecer a Deus, ele já estava oferecendo algo que já era de Deus. Só que é um meio que Deus usa para que o homem entrasse em comunhão com Ele. A gente tem isso, antes disso, o esquema era esse. O homem juntava todo mundo, juntava todas as coisas, vamos colocar assim, e apresentava a Deus. A segunda coisa é que, com a revolta do homem, o homem não quis isso. O homem não quis ser também sacrificial a Deus. Não quis ser também oferta a Deus. Então ele se revolta. E quando ele se revolta, ele leva consigo toda a criação. O catecismo vai falar que toda a criação se revolta. O Carta Romano vai falar isso. Que a natureza geme com dores de parto por conta do pecado do homem. Então, tudo aquilo que era, entre aspas, o destino, a meta do ser humano e da criação, foi desviada, foi tirada. Deus, no Antigo Testamento, vai formar um povo, vai ordenar um povo para que, de um modo didático, vá aprendendo o que de fato é fazer um sacrifício, uma oferta a Deus. Porém, mesmo assim, vai ser um sacrifício muito confuso. Já começa com Caim, oferecendo um sacrifício que não agradou a Deus. Deve ter dado o pior para Deus, deve ter feito de mau humor, sei lá. Uma outra coisa é o que os profetas depois vão, o que, aliás, os sacerdotes vão fazer, que os profetas vão denunciar no tempo profético, principalmente, em relação aos sacrifícios. Que era somente oferecer sacrifício como um ato externo, sem, de fato, fazer daquele sacrifício uma substituição para levar tudo a Deus. Então, por que é uma substituição? Porque a partir do momento que rompe as estruturas e tudo desbanda, era necessário, de fato, que fosse reparado isso. Era, de fato, que isso tudo fosse reorganizado. Para isso, o homem tem que dar a vida. Então, o processo de sacrifício no templo era um processo também de substituição. Em vez do pecador morrer, quem morre é a pombinha. Quem morre é o cordeiro. Só que os animais, eles não conseguem substituir. Não conseguem trazer tudo de forma organizada. E é por isso que vem Cristo como cabeça da criação, como eixo da criação, como diz a carta Colossenses. Traz tudo ao seu redor. Aquilo que era para Adão fazer, ele não fez. Cristo é que vai fazer, vai recapitular todas as coisas. Vai trazer tudo à sua volta. E vai oferecer ao Pai em sacrifício. Esse sacrifício, essa recapitulação, esse trazer e ofertar tudo ao Pai, se dá ainda hoje na missa. Há um momento específico que a liturgia faz isso. Quando o padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poder, o que Jesus está fazendo ali? Ele está recapitulando tudo, ele está trazendo tudo, como se fosse um imã. Tudo tem sentido nele. E aí agora ele oferta
ao Pai, como uma oferenda agradável ao Pai. Então, aqui você vai ver que os tipos de sacrifício que tinha no Antigo Testamento, porém não é algo somente sofrido. Por exemplo, no ofertório da missa, você deve oferecer tudo aquilo que você trouxe em sacrifício. Ou seja, as suas alegrias, o seu trabalho, a sua canseira, tudo aquilo, aquela hora que o padre está pegando lá a patena, pegando o cálice, apresentando ali, fruto do trabalho do homem, fruto do trabalho do homem, o pão, o vinho, o trabalho do homem, mas também tudo aquilo que você trouxe. Por isso que na hora das oferendas, você não pode ficar boiando. Não é a oferenda não é o dinheiro é um sinal daquilo. O mais importante é você oferecer de fato o seu coração, colocar o seu coração ali para que seja ofertado. Tudo aquilo que você viveu, dor, lágrima, doença, alegria, conquista, canseira, sono, tudo, você oferta em sacrifício a Deus. Só que, no Antigo Testamento, a coisa vai virar algo mecânico. E aí Deus vai corrigir. Só que Deus não vai corrigir falando assim, vai parar o sacrifício. Não, Deus vai corrigir falando assim, eu vou enviar alguém que vai fazer o sacrifício eterno da nova e eterna aliança. E aquilo que a gente leu lá no começo, a gente viu lá no começo, que a igreja vai se sustentando dia a dia por esse sacrifício. Agora, nesse instante, tem algum padre falando por Cristo, com Cristo, em Cristo. Tem alguém recapitulando, trazendo tudo ali para Cristo. E é por isso que a cada missa a gente tem que também entregar o nosso coração para que Cristo apresente o nosso coração a Deus. A gente vai ver que cada vez mais quem faz a missa é o Cristo. Quem se oferta é Cristo. E a gente cola nele, gruda nele, para que a gente seja oferta agradável ao Pai. Os tipos de sacrifício no Antigo Testamento. Então, você pode depois procurar em casa, ler esses trechos em casa. Basicamente, tem 4 tipos de sacrifício. 4 tipos de modo de ofertar a Deus. O primeiro é o holocausto. Está em Levítico 1, do 1 ao 17. De novo, aqui é um texto só básico, a gente não vai encher de texto aqui para que você procure, mas você já vai perceber o que é o holocausto. E por que também que chama aquilo que os judeus passaram na Segunda Guerra de holocausto? No holocausto, o que era oferecido? Um boi, cordeiro, ou uma rola, macho, ou um pombinho, se fosse pobre. Você lembra de Jesus, quando é apresentado no templo, Maria e José levam um pombinho, porque eram pobres. Sem defeito, isso era totalmente consumido. Ou seja, eles colocavam lá um animal, um tipo de altar, e botava fogo e ali queimava tudo. Não era para sobrar nada. Queimar tudo. Por isso que, de alguma forma, o sofrimento dos judeus na Segunda Guerra também é chamado de holocausto, né? Que foi exterminado. Foi, né? Coisa triste que você sabe. O objetivo do holocausto. O que era o objetivo do holocausto? Era um ato voluntário de adoração ou expiação do pecado por ignorância. Expressão de devoção, aliança e completa submissão a Deus. No Antigo Testamento, era considerado o sacrifício perfeito. O mais perfeito que tinha era o holocausto. Quando de fato a pessoa queria entregar tudo, aquele cordeiro que estava consumindo, lembra que era substituição? Era um sinal dele, que queria ser consumido por Deus. Só que o que vai acontecer nos profetas? As pessoas vão levar cordeiro, vão levar pombinha, vão levar não sei o quê, mas só por fazer. Sem querer de fato ter esse ato de entrega. E os sacerdotes começaram a lucrar com isso. E também não corrigiam o povo. E aí vem Ezequiel e vai dar umas bordoadas no povo e nos sacerdotes principalmente. Um outro tipo de sacrifício é o sacrifício de manjares. Não é simplesmente o manjar. Manjar, né? Pavê, manjar, isso que
Era os alimentos que eram oferecidos. E aqui também a importância de você ver que como que as coisas de Deus também vão se encaixando agora na igreja. Está em Levíticos capítulo 2, do 1 a 16, depois você pode ler. Era a oferta de pães ázimos, pães sem fermento, vinho, flor de farinha, azeite de oliveira. A gente vai ver o quanto que o óleo é importante na igreja. Incenso, bolos com sal, sem fermento nem mel. O que significava quando alguém queria fazer o sacrifício de manjar? Significava um ato voluntário de adoração e dedicação a Deus por sua bondade e provisão. Então, como se dava alimento, era um ato de adoração pela providência de Deus que estava alimentando aquele povo, aquela família, ou que pedia também a providência de Deus ali. Tudo isso, gente, desde já, não é que você tem que pegar aí o cordeiro agora e queimar, ou ficar oferecendo manjar para Jesus, que Jesus não quer manjar, não. Jesus quer o coração nosso. Mas tudo isso, de alguma forma, ele se realiza na missa e se realiza em Cristo. Aquilo que o padre disse desde o começo. Você interpreta a Escritura a partir de Cristo. Você é católico, interpreta a partir da igreja, a partir dos padres da igreja. E é por isso que o texto, pelo texto, tem que ser olhado à luz de Cristo. Cristo vai ser a complementação de tudo isso. Tudo isso a gente vai ter em Cristo. Não é à toa que Eucaristia também significa ação de graças. Um outro tipo de holocausto, de sacrifício, que vai ser importante também no nosso curso, vai ser aquilo que a gente chamava de pacífica ou de comunhão. Olha a palavra, pacífica ou de comunhão. Você vai ver que de pacífico não tem nada, porque matava também os animais. Mas vamos entender por quê. Pacífica se oferecia carneiro ou um cordeiro. Levítico 3, 1 a 17. Carneiro ou um cordeiro. Qual era o objetivo? Ato voluntário, presta atenção. O sacrifício se chama pacífico ou de comunhão. Qual era o objetivo? Era um ato voluntário de adoração, ação de graças, Eucaristia significa ação de graças, e comunhão. Nesse sacrifício, não consumia tudo. O cordeiro ou o carneiro, uma parte ia para o sacerdote, para o sustento do sacerdote. O sacerdote, quando ele se alimentava daquele cordeiro, não era simplesmente para ele encher o bucho. Também era o meio de sustento deles, mas não era simplesmente para ele encher o bucho. Mas ele era, a palavra sacerdote significa ponte. Ele era, comungando daquele animal, uma ponte entre aquele que estava oferecendo e para quem se estava oferecendo. Então é como se comendo ele fosse a ponte que ligava o povo, a pessoa que deu o cordeiro e Deus. A carta dos Hebreus vai falar que todo sacerdote é alguém tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Ele é ponte, ele come do cordeiro e ele se faz comunhão ali. E por fim, o outro tipo de sacrifício é o sacrifício expiatório. Você já viu também o padre falando isso. Levítico 16, de 1 a 34. Carneiro ou cordeiro, ou até mesmo um cabrito, um bode. O sacerdote, então, antes vamos ler aqui o objetivo. O objetivo era a expiação obrigatória para certos pecados, idolatria principalmente, mas adultério, os pecados graves do povo. Então, havia um dia determinado em que o sacerdote pegava um bode ou um cordeiro, juntava a cambada lá, e rezava para Deus. Ele é o sacerdote, ele é a ponte. Então ele rezava para Deus, falando assim: Senhor, que os pecados desse povo, idólatra, adúltero, que rouba, ele ia enumerando os pecados, como se fosse um exame de consciência. Caia sobre esse bode, caia sobre esse cordeiro. E aí,
matava-se, se fosse o cordeiro, era morto. Se fosse o cordeiro, matava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, aspergia, colocava no propiciatório, que era aquele lugar na Arca da Aliança, entre os dois anjos. Esse espaço aqui, entre os dois anjos, era o lugar da presença de Deus. Chamado propiciatório. Colocava-se o sangue desse cordeiro ali e fazia-se uma nova oração. E aí aspergia a Arca da Aliança e depois aspergia o povo. Um sacrifício de expiação. Gente, é a missa escrito isso. Porém, se fosse um bode, o que fazia? Pegava o bode e sorteava um sacerdote. E o sacerdote que tivesse caído nisso, ele tem que pegar o bode e levar no deserto. E largar o bode para morrer lá no deserto. Morrer à toa, à míngua lá no deserto, com o pecado da turma. E é por isso que a gente chama bode expiatório. Porque o cara não tem nada a ver, o bode não tem nada a ver com o negócio e caiu o pecado. É lógico que tudo é um ato tipológico, simbólico, porque bode não apaga pecado nenhum. Aliás, tem um parênteses aqui. O fato do satanismo, ele adotar o bode como símbolo, também é isso. É um sinal de que ele, cheio de pecado, se afasta da presença de Deus e vai viver a liberdade dele do jeito que ele quiser. Além do pentagrama também, se for ver, ele desenha a cabeça do bode. Mas é por isso também que o demônio é um debochado, ele faz deboche das coisas. Então você aproveita disso para debochar. Mas veja, aqui o importante é você perceber esse simbolismo, esse ato expiatório que acontece em cada missa, em cada sacramento. Por exemplo, o sacramento da confissão. Quando o padre, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre está aspergindo o sangue do cordeiro sobre você. É ele que apaga os seus pecados. Na missa, você lembra quando que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfim, agora não é hora, mas você percebeu que a importância do sacrifício para o Antigo Testamento. O padre então colocou algumas selfies tiradas do momento, no exato momento. É lógico que não, né? Desenhinhos aqui para que você visualize um pouco. Primeiro, o sacrifício do holocausto. Aquilo que o padre falou que queimava tudo. Que tudo era oferta a Deus, tudo era para Deus, não sobrava nada. E significava justamente isso, uma entrega total a Deus. Como o padre disse, chega um ponto em que os judeus começam a fazer por fazer. Existe um historiador judeu, chamado Flávio Joséfo, ele vai falar que na época de Páscoa, nos dias de Páscoa em Jerusalém, chegava a sacrificar 150 mil animais. Pensa só. O cheiro, a sujeira, o sangue. Então havia os levitas, que eram o seu Zé e o Valdeir da época, que ficavam lá puxando o sangue o dia inteiro, só puxando sangue, que não dava, né? Se fosse hoje com a proteção dos animais, Nossa Senhora, não ia ter. Mas de alguma forma, o que vai acontecer com o templo de Israel? No ano 70, os romanos vão invadir Jerusalém e vão destruir tudo. E vai parar o templo. Não vai ter mais sacrifício no templo. Tanto que você já viu na internet lá, já viu na televisão, que tem o Muro das Lamentações, que é o quê? É só uma parede do templo que sobrou. Só sobrou aquilo. A pessoa fica lá, né? Uma das coisas do anticristo, um dos sinais do anticristo, vai ser o refazer o templo de Israel. Mas enfim, isso aí fica para outro curso, outro dia. Mas no ano 70, é destruído Jerusalém e o templo. De alguma forma se cumpre a profecia dos próprios judeus, jogaram nele. Você lembra quando Pilatos fala assim para Jesus, mas o que eu vou fazer com Jesus, com o inocente, com o sangue desse inocente? E os judeus falam assim, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos.
Não passou nem uma geração, 40 anos, e tudo foi destruído. E o sacrifício do templo parou. Parou, não tem mais sacrifício. O modo como o judeu se reúne agora é o modo em família ou em sinagoga, sem sacrifício. Mas mais do que isso, por quê? Porque chegou a plenitude, agora tem o sacrifício eterno. O único cordeiro que foi imolado para sempre. O único cordeiro que é Cristo. Então não há mais necessidade do templo do Antigo Testamento. Então, só que você lembra também que no tempo de Jesus o comércio que virou. Todos esses animais, não dava, por exemplo, a pessoa sair lá da Galileia, lá do estrangeiro, e vir trazendo um bode, pensa, trazendo lá cordeiro, não é? Então, o que se fazia? Vendia na beirada do templo, em volta do templo. E aí, quando era de Páscoa, a procura aumenta, o preço estoura. E aí, o que Cristo vai fazer? Vai pegar o chicote, porque virou um grande comércio. Então, você vai entendendo algumas coisas aí que vai acontecendo. Outra coisa é o sacrifício de manjares. Olha lá, o sacerdote oferecendo alguma coisa, de comer alguma coisa, mas também um incenso. Engraçado também, é interessante você ver o sacerdote oferecendo incenso na Arca da Aliança, quando o padre vai incensando o altar. No Apocalipse, o tanto que aparece de incenso, o incenso como oração dos santos, dos mártires. E tem uma figura aí do ladinho, você vê aí, uns pãezinhos, parece massa de pizza. Essas horas, hein? Que fome, hein? 6 de um lado e 6 de outro, simbolizando cada tribo de Israel. Esse era o pão da presença, nós vamos ver isso também. Além disso, ficava esses 12 pães e vinho. Também nós vamos ver que isso é um grande símbolo eucarístico. Mas esse é o sacrifício de manjares, quando se oferecia coisas. Depois, o sacrifício pacífico de comunhão. Olha lá o cordeiro, não é que estava ali para ser imolado, um sinal de Cristo. Você vai entendendo também por que tudo é cordeiro na igreja, né? É casula de padre, é alfaia, é capa de evangeliário, Círio Pascal. Você vai entendendo. E também tem lá os sacerdotes lá fazendo uma boquinha lá, comendo, fazendo a comunhão. A comunhão no sentido do Antigo Testamento, não a nossa comunhão. Mas aquilo que o padre disse, ele se tornava a ponte, ele comia o alimento e se tornava a ponte. Não era só para ele encher o bucho, era para ele ficar também em comunhão com Deus e com a pessoa. E o sacrifício expiatório, está lá o sacerdote impondo as mãos no bode, depois vai sortear outro lá para soltar o bode no deserto. E quando é sacrifício de cordeiro, o outro aspergindo, fazendo aspersão. É interessante perceber também que Jesus, quando vão apresentar vinho para Jesus na cruz, vinagre, que é um tipo de vinho na cruz para Jesus, é dado por um ensope. Ensope é esse que eles usavam para aspergir. Tanto que o nosso ensope hoje é isso, aquele negócio que o padre asperge, a palavra vem dessa plantinha aí que era aspergida e que foi oferecido também para Jesus. Enfim, esses foram os elementos de sacrifício do Antigo Testamento. Vocês viram que tem muita coisa para ter que falar meio rápido, mesmo assim, né? Falamos bastante. Semana que vem, a gente vai ver Abel, Melquisedeque e Moisés. A gente vai começar a entrar em Moisés e ver alguns elementos de Moisés. Tudo isso ainda é Antigo Testamento, tudo isso ainda é simbólico. Então, de fato, vai assim, procurando estudar. Se você viu que foi muito rápido, não compreendeu algo, aí você vai estar lá no Facebook da paróquia, você pode ir indo e refazendo a aula, vendo a aula de novo, enfim, está aí à disposição. Como o padre disse, aqueles que quiserem algum dos livros, dá o nome na secretaria, e aí as meninas fazem um pedido só lá na livraria para aqueles que quiserem algum dos livros.
Basicamente, os mais importantes são esse, o documento, que você pode comprar, que é mais fácil, mas se você quiser também pode imprimir ou ler na internet. E esse, nessa parte agora, nessa parte do Antigo Testamento, esse aqui, Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia. Agradeço a todos a paciência. Vamos rezar para que cabe logo tudo isso que a gente tem sofrido, que a gente tem passado. Mas aquilo que o padre falava na missa, ainda é um tempo de misericórdia. É um tempo para que a gente também se prepare para cada vez mais amar, adorar e comungar de modo santo, para que Jesus de fato seja o centro da nossa vida. Tudo o resto vem com consequência, gente. Tudo o resto, a pastoral, a nossa família, a conversão da nossa família, a conversão pessoal, as dificuldades, tudo isso vai fazendo com que você, pela comunhão, tenha os olhos do alto, os olhos de Cristo. Então vamos pedir também a Nossa Senhora. Tem um capítulo só de Nossa Senhora aqui nesse documento do Papa João Paulo II, Nossa Senhora Eucaristia. Então vamos pedir para que ela e São José nos ensinem cada vez mais a adorar e servir a Jesus Eucarístico. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor seja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.
Hola, me llamo Francisco, soy director ejecutivo de la Fundación Canto Católico que busca servir a la Iglesia a través de la música. Te quería invitar a que te sumes a esta misión y que compartas este video con tu familia, con tus amigos y los que crean necesitan recibir el mensaje que tiene este himno eucarístico. En la descripción del video puedes encontrar las letras, los acordes y las partituras de cada una de las voces para que te puedas aprender la canción. No te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. ¡Chao! Chao.